Salve, salve minha família, salve, salve periferia, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E no episódio de hoje a gente vai bater aquele papo Nazária falando sobre o direito das juventudes. E também vamos conhecer os corre que vem gerando Nazária, garantindo oportunidades para essa galera. E também vamos te apresentar mais um cria da Nazária, aquela pessoa que veio da periferia e dedicou sua vida para defender o direito dos seus. Se a grande mídia não dá aquela visibilidade que essa pessoa merecia, a gente mostra a Nazária. Então cuida, chega junto porque o programa de hoje começa agora. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa. E o mais certo é que um dia tudo passar. Eu já consigo enxergar. No Brasil, a população jovem é definida por pessoas de 15 a 29 anos, o que representa aproximadamente 51 milhões de indivíduos que constantemente estão enfrentando diversos tipos de dificuldades e desigualdades. Mas para além disso tudo, historicamente os jovens são protagonistas da defesa dos seus direitos, tanto é que toda a movimentação da juventude já garantiu diversos tipos de conquistas, como a lei aprovada em 2013 conhecida como o Estatuto da Juventude, que definiu quais eram os direitos dos jovens e principalmente como a sociedade em geral e o poder público tinha que lidar com cada um deles. Mas que tal a gente aprofundar um pouco mais esse assunto? Então chega junto e bora bater esse papo nas áreas. Galera, a gente está aqui agora na Nazária da Barra do Ceará para trocar uma ideia com essa galera que está participando de uma ação aqui da Associação Beneficente do Pequeno Nazareno. Eu quero entender com eles quais são os direitos que vocês acham que a juventude tem que ter. Toda juventude, todo jovem, todo adolescente tem que ter esses direitos. Tem direito à família, saúde, escola e aprendizado. Estudar, aprendizado. Eu acho que a juventude tinha que ter muito aqui, né, na Barra, principalmente, lugares para se comunicarem. Tipo, todos os jovens se juntarem, fazer uma parte de ação, essas coisas. Ocupar mais o tempo, né, também. Então, ações que pudessem ocupar mais o... Exatamente. E tu, mano, o que é que tu acha assim que poderia ser importante que a juventude tivesse acesso? Quais são as coisas? Tem mais espaço de entretenimento, mais espaço esportivo, onde tenha futebol, vôlei, carimba, handball, espaço para dança, essas coisas. Como é que vocês acham, como é que vocês enxergam, por exemplo, a participação de vocês nessa ação de hoje? Acha que é interessante, é importante? Por que é que vocês estão vindo aqui? Essa é uma pauta importante para vocês? A participação da juventude é importante? Eu acho que porque a juventude tem que estar em vários lugares na sociedade. Tipo, tem que se envolver em vários aspectos, várias coisas. Porque a juventude é uma coisa muito importante pra nossa vida, assim. Galera, por muitas vezes, quando a gente tá dentro das periferias, a galera tem uma falácia, uma ideia de que a juventude tá perdida. Eu quero saber de vocês acham que a juventude tá perdida? Ou tem uma galera aí que tá se movimentando, tá fazendo algumas ações, tá estudando, tá trabalhando? Enfim, quero saber de vocês. Vocês acham que vocês fazem parte de uma juventude que tá perdida? Não totalmente. Eu acho que ainda tem pessoas que podem se escapar e são pessoas muito boas na vida. Mas em si tem pessoas também que escolheram certos caminhos que não são bons. É bom se tivesse algum momento dos jovens se encontrar, ter aquela rede de apoio também dos jovens, seria muito bom. Mais espaço que tenha expressamentos culturais como quadrilha, reggae, onde possa oficinas de artesanato para expressar a cultura, como fazer coisas de argila, bordado, crochê, dança e assim vai. Galera, assim, agora eu quero saber de vocês, assim, como vocês acham que o governo poderia ajudar a juventude de hoje? Seria dando incentivo de escola, no trabalho, enfim. Como que vocês vislumbram assim que o governo poderia ajudar a juventude aqui das áreas de vocês? Eu acho que eles dando mais estudo, mais estrutura para as escolas, porque tem muitas escolas que não são tão bem estruturadas e que os alunos nem sempre têm tanta vontade de estudar. E oportunidade de emprego, vocês acham que deveria ser mais fácil para a galera da juventude? Porque muitos têm jovem aprendiz, mas nem todos aceitam. Então tu acha que deveria um programa que deveria ser ampliado? Exatamente. Apostar em política pública, para atrair mais coisas para jovem, fazer mais espaço, entendeu? Antigamente aqui quase ninguém andava, ajeitaram, agora o jovem vem mais para cá, colocaram as quadras, areninha, quadra de areia, quadra de futebol, que ocupa mais a mente do jovem. Acho que para além de tudo, né? Assim, para além de estar aqui ocupando a mente, também
também está potencializando um saber, uma cultura que é aqui do jovem, né? É isso, galera, muito obrigado por esse papo. É isso, minha família, diretamente aqui da Barra do Ceará. Hoje o Papo Nazária na rua, falando com a galera sobre juventude, e nós estamos nas áreas. O Estatuto da Juventude é um instrumento que opera na linguagem dos direitos e tenta cobrir uma diversidade de pautas que tem a ver com a integralidade da vida. As lutas das juventudes, os movimentos sociais, não necessariamente operam com essa linguagem dos direitos, porque a gente quer transformar a vida por completo, né? A gente quer ser livre, ser feliz, a gente quer ter dignidade, a gente quer que isso aconteça na educação, na saúde, no transporte, na cultura, ter qualidade de vida. Bem naquele começo dos anos 2000, esse tema dos direitos e de que jovens são sujeitos que têm experiência começava a ganhar projeção, e de lá pra cá eu fui tomando outros rumos, sempre nessa pegada da resistência, mas essa inserção formal também foi muito importante no Brasil, até pra gente chegar no desenho do Estatuto da Juventude, para dar uma cara de força institucional, né? Que esses direitos precisavam ser formalizados, pra gente não ficar só dependendo da boa vontade de alguns governos, e que a gente pudesse passar essa geração que provocou esse grande debate para a gente chegar num patamar de política de Estado, que era o que a gente sempre defendia desde lá no comecinho. O Estatuto da Juventude, ele é esse legado, né, de uma geração que ralou muito, transbordando das instituições formais, de organismos internacionais, de gente que estava envolvida com política pública ou projeto social, para ter essa pegada da juventude mesmo, né, que está ali vivendo no seu território, por onde passa. Qual que é a sua real, que é por onde o direito faz sentido. Para ficar por dentro das políticas públicas de garantia dos direitos das juventudes no Brasil, acesse a página do Centro de Estudos em Memória da Juventude através do link @CENGI-Brasil. Você tá ligado naquela expressão nada sobre nós sem nós? Pois o Corre Nazária de hoje é sobre representatividade e sobre protagonismo juvenil. A gente vai conhecer quem está apoiando, incentivando e assistindo, desenvolvendo e promovendo atividades de tecnologia, de inovação, educação, empreendedorismo, qualificação profissional, arte, lazer, esporte, cultura, enfim, tudo isso com a participação direta e forte da nossa juventude. Então, bora ver um pouco mais desse Corre Gerando Nazária? Se liga aí. O Instituto de Juventude e Inovação é uma associação privada civil sem fins lucrativos, né? Nós somos caracterizados como OS, uma organização social, e a rede de equipamentos ela é formada hoje por 10 equipamentos espalhados pela cidade. Equipamentos são esses espaços de juventude onde é ofertado cursos, atividades esportivas, de lazer, né? de formação. Bem, hoje o Instituto de Juventude e Inovação, através da rede de equipamentos, a principal função é levar oportunidades para a juventude. Então, nós temos criado algumas oportunidades dentro desses equipamentos, baseado num plano de metas nosso. Então, temos um programa de formação, onde os jovens recebem formação de 20 horas ou mais. Nós temos um programa de esporte e lazer, a gente oferece mais de 1.500 vagas na área de esporte, né, como jiu-jitsu, muay thai, capoeira, futsal, vôlei, enfim, temos 20 modalidades hoje nos equipamentos. Além disso, tem uma área de cultura, com ação cultural, com formação também nessa área, e fazemos também um empreendedorismo que é local com as comunidades. Um dos papéis principais da Rede Juve é estar mais próximo das comunidades, por isso que ele é uma política pública hoje desenvolvida pela Secretaria, espalhada pela cidade, né? E aí, em especial os faróis, a gente tem essa perspectiva
perspectiva de ser um programa que você consiga disseminar as oportunidades pelo território, né? Não existe trabalho a ser desenvolvido se não for feito territorialmente. Não é ficar dentro das paredes desses equipamentos para que as pessoas venham, mas o trabalho territorial é importante. Hoje, as ações que são desenvolvidas nesses equipamentos são principalmente em parceria com a comunidade. Então, são coletivos locais, são grupos de jovens, são associações, ONG. Então, nós fazemos uma conexão com esses locais e, através disso, a gente garante que a comunidade chegue até o equipamento e consiga acessar as oportunidades. E, através disso, a gente consegue ver a verdadeira mudança, porque o equipamento, ele trabalha com o território, né? E aí, talvez, o grande desafio é a gente conseguir perceber que essa juventude, ela tem um grau de habilidades e competências excepcionais, que a gente só precisa criar os laços e as pontes para que elas possam se desenvolver, né? E aí essa é a nossa missão, no fim das contas. Sou professor e aluno também de judô. Recentemente também estive em algumas competições nacionais, inclusive ano 2023 eu estive em São Paulo, representando o estado do Ceará, também com a Rede Juve, estava lá representando a nossa turma aqui de judô do Centro Cultural Candezinho e conheci o espaço através de alguns amigos, né? Já treinava aqui no bairro mesmo, e aí um certo dia uns amigos falaram, tá tendo aulas de judô ali no Centro Cultural, aí nem sabia onde era o Centro Cultural. Alguns chamavam até de Cuca do Candezinho. E aí vim pra cá, comecei a treinar aqui com o pessoal, comecei a me destacar mais em algumas competições, conheci o Robson, que é o supervisor aqui do equipamento. Um certo dia me inscrevi em um processo seletivo para jovem aprendiz aqui do equipamento, consegui passar, fiquei 1 ano e 6 meses aqui como jovem aprendiz. Logo em seguida, dei entrada também como monitor de tecnologia aqui no Juventude Digital, que era um programa que também tinha, né, gerido pelo Instituto de Juventude e Inovação. E agora em seguida retornei para cá novamente como monitor de esportes. E hoje eu estou aqui fazendo parte também do quadro de colaboradores, mas também como um aluno, como é que eu posso falar, também uma pessoa que está aqui também para ser atendida. A chegada desse equipamento, ela mudou não somente a vida dos jovens, mas também como dos idosos aqui também do bairro, porque a gente aqui tem alguns eventos e aí sempre a gente consegue trazer a feirinha. Essa feirinha são aquelas pessoas que geralmente já estão mais ali na sua idade, né? Tem alguma lojinha, vende um din-din, vende um brownie, alguma coisa assim. E essas pessoas, elas conseguem vir para cá também, trazer esses, como é que eu posso falar, esses produtos para serem vendidos aqui. Não somente isso, mas também para os jovens. Em que sentido? A gente não tinha um espaço desse, né? Então, meio que a gente ficava perdidos na rua, só brincava na rua, a gente treinava em qualquer lugar onde pudesse, onde tinha uma peça de tatame a gente estava treinando. E a chegada desse espaço mudou muito, porque aqui, além da gente ter bons tatames, uma boa qualidade, a gente tem pessoas que nos acolhem, pessoas que nos recebem e também pessoas que investem na gente, né? Não é somente um espaço que está aqui só para bater metas ou cumprir o que tem que ser cumprido, né? Mas sim para entregar essa oportunidade para os jovens. Eu sempre gostei da área da tecnologia, sempre fui mais da parte da TI, só que ao mesmo tempo eu sempre gostei do judô. Quando eu conheci o judô eu tinha 6, 7 anos de idade, e aí comecei a treinar numa quadra de uma escola que tinha aqui perto. E por um tempo essa quadra foi fechada, até então a gente não estava treinando. E foi através daqui que eu retornei aos treinos, voltei a treinar e hoje já estou aí quase me formando na faixa preta de judô, participando de algumas competições nacionais. Então eu acho que se não fosse esse espaço, eu não tivesse retornado para treinar aqui, provavelmente eu teria seguido com meus cursos que eu estava fazendo na época, teria continuado a estudar e acho que não teria levado o esporte a tão longe como eu estou levando agora. Eu tenho certeza que esses equipamentos vão mudar também a vida de vocês, como mudou a minha, e vocês também podem ter uma oportunidade, assim como eu tive, e hoje estou colhendo aí os frutos que deram certo. O Instituto Juventude e Inovação, IJI, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, que desenvolve e atua na gestão de equipamentos, projetos e programas que promovem transformação social para as juventudes, como Academia Enem, Rede Juve, Escolas Criativas da Juventude, Juventude Digital, Embaixadores da Paz, dentre outros. Para ficar por dentro das oportunidades oferecidas pelo Instituto, acesse o site institutojuventudeinnovação.org.
movimento de juventude no Brasil sempre foi um fenômeno muito diverso e dinâmico, com militantes engajados em vários espaços como movimento social, partidos políticos e ações comunitárias. E lutando sempre por transformação social e também defendendo algumas causas, como a justiça social, a igualdade de gênero e de raça e os direitos humanos no geral. E dessa forma, vários militantes ficaram reconhecidos pela forma que lutavam bravamente. E agora a gente vai homenagear uma dessas lideranças, o militante que dedicou sua trajetória de vida na defesa dos direitos dos seus e, claro, da sua comunidade e da juventude. Se liga que tem Cria das Artes. No Brasil, o Estatuto da Juventude, a Lei de número 12.852/2003, define como jovens pessoas entre 15 e 29 anos. Esse grupo é diverso, atravessado por desigualdade de gênero, raça, território, urbano-rural e classe social. A juventude é considerada a fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, e também é um momento estratégico para a formação de identidade e de participação social. Afinal, juventude é sinônimo de ação, seja nas ruas, seja em frente dos movimentos sociais, de articulações políticas e manifestações, ou seja frente nas atividades culturais e esportivas, nas quadras e praças e palcos nas periferias. A pesquisa do Unicef e Itaú mostrou que adolescentes e jovens participam ativamente de mais de 1 milhão de iniciativas que envolvem cultura, esporte, política, educação, incluindo formações artísticas e esportivas. Um estudo de 2023 com jovens de 12 a 24 anos mostrou que 82% dos jovens praticavam algum tipo de atividade física e 66% faziam algum tipo de esporte. Mas a grande maioria dos jovens enfrentam dificuldades com o acesso a oportunidades e tempo para as práticas culturais e esportivas, tendo em vista a falta de políticas públicas que fortaleçam essas áreas. E essas práticas são fundamentais para que os adolescentes e jovens possam ter oportunidades para além do estudo e trabalho, e sempre aparecem como uma subversão a vários problemas sociais que eles são submetidos, principalmente os que moram nas periferias e favelas, como violência letal, desemprego, problemas com saúde mental e entre outros. E lutando em prol de ações e projetos que vão proteger, guiar e salvar nossos jovens, nós temos o nosso Cria das Áreas de hoje, que é educador social, mobilizador cultural que atua com juventude e cultura afro-brasileira no Ceará. Sou Rogério Chaves dos Santos, conhecido como Rogério Babal, sou assistente social, mestre em geografia, doutorando em geografia humana. Hoje estou diretor e presidente do Instituto Juventude de Inovação. Meio que a cultura e o segmento de juventude que estão entrelaçados, né? Minha caminhada com a juventude, ela se dá ali no final dos anos 80, para o início dos anos 90. Ainda tinha uma geração que atravessava o bairro Serrinha, que é um bairro de Fortaleza, aqui no Ceará. Ele atravessava o bairro todo, vários bairros, para ir o polo de lazer da Parangaba para dançar. Ali, né, era uma época da explosão daquele funk, do Michael Jackson e tal. O baile funk naquela época, nos anos 90, era a única diversão da juventude preta, pobre da periferia. Então era 50 mil jovens espalhados em vários bailes ao mesmo tempo. Então assim, era algo extraordinário. E não era algo violento, era algo de diversão. Era a única forma da juventude periférica se divertir. Mas eu tinha esse outro mundo que era a escola. E foi a partir daí que eu vou ganhar essa consciência, né? Essa consciência de fazer peça de teatro, organizar ali as gincanas culturais, os interclasses, aquela coisa toda. Nesse processo a gente vai conhecer através do Armando, que era um skatista que treinava ali no Ronce Montes e que vai apresentar, eu conheço o MH2O, viu? Conheço uma galera boa aí e tal. E nós, os caras ensinam a cantar e a partir daí começa a nossa caminhada de forma organizada e de consciência. É bem bonita a nossa entrada no hip hop, no MH2O, porque foi a partir daí que a gente vai organizar o nosso povo. Rogério Chaves dos Santos, ou como é conhecido, Rogério Babal, nasceu em Fortaleza no dia 25 de dezembro de 1978 e transformou sua vida ao se engajar em lutas sociais, educação e cultura, destacando-se como assistente social
social, educador popular e mobilizador periférico. A sua trajetória teve início ainda muito novo, aos 14 anos, quando se envolveu com gangues nas suas áreas. Mas ele se destacou mesmo foi nos estudos na escola, onde participou do Grêmio Estudantil e logo depois foi salvo pelo movimento hip hop, mais especificamente o MH2O. Foi onde ele desenvolveu ações nas suas e em outras áreas, trabalhando em 3 eixos: atividades culturais e esportivas, pressão ao poder público e a mobilização comunitária. E hoje ele é diretor-presidente do Instituto Juventude e Inovação, uma organização que visa apoiar e desenvolver atividades de inovação, tecnologia, educação e empreendedorismo para jovens. Então deixamos aqui o nosso salve de muito obrigado para o nosso cria das áreas de hoje, Rogério Babal. Que você possa continuar lutando para combater a violência, ao genocídio da juventude negra e defendendo a cultura como uma ferramenta de organização comunitária. Muito obrigado. Então é isso, galera. O Nazaré de hoje fica por aqui. Se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária e outros projetos que também são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquecem, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua... Então é isso, minha família. O Nazaré de hoje encerra por aqui. Mas muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha curtido o nosso rolê de hoje. E para se despedir, deixando aquela mensagem de força e apoio da galera de movimento de juventude nas periferias, a gente deixa um trechinho da música Rap Resistência do Levante Popular da Juventude que diz: resistência, irmãs e irmãos, resistência pela terra e pelo pão, resistência pela periferia, resistência que amanhã é um novo dia. Um abraço a todos e até semana que vem. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa.